Muito bem-vindos, muito bem-vindas ao Futuro Office, aqui na TV Otimista, apresentado pela Desco Móveis Corporativos, especialista em transformação de escritórios. Não é futurologia, mas um debate aberto sobre a transformação pelas quais passam as organizações e os escritórios. Nessa nova rodada, a Desco veio para dentro das organizações que foram pioneiras nesse modelo de pensar o escritório. E a gente está aqui na SomaPay, sendo recebidos pelo nosso amigo Fernando Gugel, CEO da organização. Fernando, obrigado por receber o Futuro Office aqui na sua casa. É um prazer recebê-los, né? E aqui vocês são os grandes responsáveis e culpados, né, por ter esse escritório maravilhoso aqui. A Desco teve o prazer de participar, é um projeto da Kel Oliveira, é óbvio que tiveram outros players, mas esse novo pensar da organização aqui da SomaPay, pelo Fernando Gugel, que lidera essa empresa. E, como vocês veem, né, ela tem já esse olhar inovador, esse olhar pioneiro, mas a gente não quer romantizar aqui o que é o pensar dentro do escritório, mas entender quais são as dores e sabores desse modelo de Open Space. Fernando, a SomaPay foi fundada em 2015 e você foi tendo um processo de evolução. A gente vai conversar um pouco aí sobre essa cronologia do crescimento da SomaPay, mas eu quero primeiro entender por que entre 2015 e 2020 você fundou a SomaPay e ao longo do processo você entendeu que esse modelo de Open Space poderia ser o modelo adequado para você operar o teu escritório. Não, perfeito, Pablo. A gente começou, como você bem falou, em 2015 e lá atrás eram uns 20 pessoas, né, quando começou a empresa, e o negócio foi crescendo ao longo do tempo e nós estamos em outro prédio comercial aqui de Fortaleza, um espaço de 150 metros quadrados e com o crescimento a gente não conseguia ali crescer no mesmo salas vizinhas, então a gente pegou uma sala em outro andar, depois mais uma sala em outro andar e foi fazendo ali, quando a gente viu a gente estava em 5 andares distintos do prédio, mas todas salas pequenas, fragmentado. Né? Fragmentado. Então isso aí causava aí uma diferença cultural muito grande na empresa, né? Você tinha a cultura do 10º andar, a cultura do 17º andar. Um bom tema para a gente trabalhar aí. E isso aí acabou, assim, eu via a necessidade de juntar todo mundo, assim, no mesmo ambiente, no mesmo espaço. E aí comecei a procurar espaço Fortaleza que conseguisse ter um espaço que conseguisse colocar todo mundo no mesmo andar, no mesmo espaço físico, para juntar isso aí. Então foi aí que surgiu, foi aí que foi a fagulha, né, realmente, para a gente fazer essa mudança aí de ambiente. Olha que interessante que o Fernando trouxe aí. 2020, você então já ia começar essa nova operação, né, com todo mundo no mesmo andar, para poder absorver a mesma cultura. Eis que, de repente, quando o Fernando estava prestes a inaugurar este novo modelo de escritório, veio a pandemia. E aí você teve que, antes mesmo de inaugurar ou recém-inaugurar o escritório, ter que novamente repensá-lo. Conta como foi esse processo traumático aí e como que você deu a volta por cima para encontrar um modelo que adaptasse a esse novo momento. Pois bem, o escritório que a gente tinha era um escritório assim, bem tradicional, assim, como assim, nada de diferente, né? E para fazer esse aqui, eu comecei a pesquisar, né? Pesquisei, então tive a oportunidade de visitar o Google lá em São Paulo, que fica ali na Faria Lima, visitei o escritório do Facebook, visitei alguns escritórios de empresas de tecnologia e vi assim que boa parte no mínimo um terço ou quem sabe metade da área do escritório eram áreas de convivência, né? Não eram áreas de trabalho, né? E sim áreas de convivência, áreas tinha um restaurante dentro do escritório e eu pensei, se uma empresa como essa, como a Google, está num espaço tão caro desse e está gastando esse metro quadrado com isso faz sentido, né? Porque ali estão as maiores mentes assim do mundo corporativo. Então, assim, se eles estão fazendo isso, faz sentido, vou investir nisso também e ter um ambiente assim, onde as pessoas possam se sentar, se conversar, trazer um pouco daquele que a gente só via normalmente em casa, né? Na sala. E aí a gente montou esse escritório. A data de inauguração dele estava prevista para 31 de março de 2020, né? E a gente lembra muito bem que dia 19 de março, que era o feriado aqui... Duas semanas antes, fechou tudo, né? Então, foi um escritório que a gente montou, ele tinha no total 1.000 metros quadrados, né? E a gente nunca conseguimos usar ele na plenitude, né? Porque pós-pandemia...
Nós tivemos que aprender da noite para o dia a trabalhar de home office, né? Trabalhar totalmente online. Não era uma prática que a gente tinha assim no dia a dia. Realmente, antes da pandemia, todo mundo trabalhava presencialmente. E depois da pandemia, nunca que voltou 100%, né? Então, realmente, o escritório ficou bastante ocioso durante um tempo. Foi quando a gente teve que repensar ele, né? E diminuir o tamanho para tornar um ambiente assim, mais agradável. E você imagina aí um espaço de 1.000 metros quadrados, onde vinham 15 pessoas trabalhar presencialmente. Então, realmente era um grande deserto. E um custo operacional grande, né? Mas aí 2 pontos que me interessam muito nessa tua fala, Fernando. Você entendeu aí, né? Tinha feito um investimento de 1.000 metros quadrados para poder ter o escritório todo, com toda a equipe junta e ter esse lance da mesma cultura organizacional, né? Você começou a falar aí que quando a gente tinha 5 andares aqui na SomaPay, todos fragmentados, você tinha a cultura de cada andar. Sim. E aí o primeiro ponto que eu te pergunto veio a pandemia e você teve que novamente, mesmo antes de inaugurar esse modelo do Open Space, nesse novo pensar, que repensá-lo. Como é que hoje a SomaPay consegue implementar a cultura organizacional, tendo que, uma vez que já não tem mais os mesmos 1.000 metros quadrados, o que acabou sendo uma decisão operacional inteligente, mas como que agora com esse modelo híbrido, com muita gente trabalhando de home office, é possível manter a cultura organizacional uníssona? Não, perfeito. Na época que a gente viu que assim, não fazia sentido, foi com toda aquela área, nós reduzimos de 1.000 para 500 metros. Né? Então, hoje o escritório com 500 metros consegue aí ter um ambiente mais caloroso, né? Um ambiente que as pessoas estão mais próximas. E assim, hoje, aqui na SomaPay, nós trabalhamos um modelo híbrido. Então, tem times que ficam home office, tem times que ficam presencial e tem times que ficam presencial alguns dias da semana. Então, a gente trabalha muito trazer todo o time em alguns eventos mensais que a gente faz. Então, tem aniversários do mês que a gente procura reunir todas as pessoas aqui e outros eventos que nesses eventos a gente procura trazer essa conexão entre as pessoas. E o escritório, ele virou assim, um grande ponto de encontro, né? Então, aqui, mais da metade do espaço do escritório são salas de reuniões, né? Onde os times, quando vêm aqui que não tem espaço físico para eles, ocupam salas de reuniões. E tem muito essa questão de conexão, né? Então, o escritório se tornou esse hub que as pessoas se encontram para se alinhar, para gerar esse alinhamento cultural aqui na empresa. Agora, Fernando, depois que o modelo Open Space foi implementado em muitas organizações no exterior, depois veio para o Brasil, e aqui no Ceará a gente já tem alguns modelos referência que a Desco teve a oportunidade de participar da concepção, como a SomaPay, mas nem tudo são sabores, né? No modelo de Open Space existem desafios. No teu caso, no caso da SomaPay, que desafios ao longo desse processo você foi observando que precisava de adaptação ou de que não era um mundo perfeito? Tem vários, né? Tem vários porque quando você está num ambiente desse, assim, a questão da concentração é algo que, quando você está todo mundo junto, atrapalha um pouco, né? Principalmente barulho. Então, as pessoas têm que se policiar e começar a falar um pouco mais baixo, um telefonema. Então, e tem perfis e perfis de pessoas, né? Aquelas pessoas que não percebem que está gritando no telefone, né? Pessoas são individuais e têm seus perfis diferentes. Exato. Então, realmente é muito um processo assim de você estar ali aprendendo a conviver com o próximo, né? E até onde você consegue ir sem incomodar o próximo, né? Isso do lado do desafio. O lado positivo também é a proximidade entre as áreas, né? Então, as áreas estão ali a uma mesa de distância, né? Então, uma consegue entender mais a dor da outra quando está nessa conexão, você acredita? Com certeza. Então, assim, quando você tem problemas ali para resolver, quando você tem desafios, você consegue ter muito mais agilidade em estar resolvendo, em estar conversando. Poxa, vamos juntar aqui 3, 4 pessoas de áreas distintas e conversa e a solução sai rápido, né? Então, a questão de estar todo mundo junto facilita muito nesse ponto, né? E assim, volta para o desafio, a questão de estar todo mundo ali no mesmo ambiente. Vou te dar um exemplo, área comercial e área financeira.
são duas áreas assim, com características bem diferentes, né? Então, você colocar essas duas áreas assim, no mesmo ambiente, você tem um desafio grande para poder fazer com que esse ambiente seja um ambiente homogêneo, né, em termos de ambiente de trabalho. Bom, você falou aí dessa sinergia que há entre as áreas e que isso dá mais velocidade. Velocidade é uma ferramenta indispensável numa empresa que pensa em escala, que é uma característica comum às fintechs, como é o caso da SomaPay. A SomaPay, você me explicava, hoje é mais ainda do que uma fintech, já é uma instituição financeira, né, uma instituição bancária. E uma coisa que eu achei interessante, Fernando, é que em 2020, ou seja, mesmo durante toda essa necessidade de adaptar o escritório, veio o Open Space, de repente, quando vinha, já não vinha do mesmo jeito. Esse pensar o escritório de fora para dentro é tão dinâmico quanto o fato de você estar pensando o teu mercado, né? A SomaPay cresceu muito a sua base de clientes, então ela continuou pensando em escala, mesmo tendo que estar repensando o seu escritório. E aí uma pergunta para a gente encerrar aqui esse primeiro bloco que eu te faço é nesse olhar em escala. Crescer não significa mais crescer a operação, né? Crescer... Vou refazer aqui nesse take, tá? Bom, crescer não significa mais crescer a operação, né? É possível, e acho que você está mostrando o exemplo disso, crescer a base de clientes, crescer a quantidade de equipe sem você crescer o custo operacional. É um modelo inteligente de pensar o escritório. Me conta como que essa própria dor, talvez, que a pandemia tenha trazido, te fez olhar para que existia uma oportunidade ali por trás. De repente, o escritório passou a ser esse ponto de encontro que você falou, mas não necessariamente um ponto de custo operacional. Me conta um pouco desse novo pensar aí de crescer para o mercado, mas não ter que inchar o custo operacional. Não, perfeito. O escritório passou, como você mesmo disse, a ser esse ponto de encontro. Então, hoje o nosso escritório aqui, todo mundo vier ao mesmo tempo, não cabe, né? Hoje são mais de 90 pessoas e a gente tem aqui umas 35 posições de trabalho. Então, cabe um terço, né? Então, eu acho que a gente tem que aproveitar tudo que a pandemia nos trouxe de bom, né? Que é a questão do trabalho híbrido, que é a questão do trabalho online. Então, isso aí faz com que a gente, você sabendo trabalhar e sabendo aproveitar essas coisas, você consegue sim escalar o negócio, consegue crescer sem precisar aumentar uma estrutura física, sem precisar aumentar essa questão desse custo operacional, principalmente físico. Muito bem, estamos aqui pensando de forma inteligente com a SomaPay, estou aqui com o Fernando Gugel, esse é o Future Office, a gente volta daqui a pouco falando um pouco mais da transformação dentro dos escritórios. Estamos de volta ao Future Office aqui na TV Otimista. Nessa nova rodada, estamos dentro das organizações que foram pioneiras nesse novo pensar dos escritórios. Eu estou aqui com o Fernando Gugel, CEO da SomaPay Digital Bank. Fernando, a gente falava sobre... inevitável falar sobre a pandemia e os seus efeitos nas organizações, porque trouxe muito aprendizado. E um deles, que você trazia aqui para a gente, na dor de ter que repensar um escritório que sequer tinha sido inaugurado, você viu oportunidades. E aí você contava que... a gente falava, inclusive, sobre o fato de que essa dor mostrou para você que crescer a base de clientes, inclusive a quantidade de funcionários, não significava necessariamente ter que crescer a estrutura operacional. Conta para a gente, então, como que foi da dor ver essa oportunidade de um modelo de escritório mais inteligente. Não, perfeito. Realmente, a pandemia mudou muito a visão de certas coisas que a gente tinha antes como uma certeza, né? E uma delas foi como a gente vendia, né? Nossa venda era 100% presencial, tinha que ir no cliente, apresentar presencialmente. E com a pandemia, todo mundo ficou trancado dentro de casa e a gente passou a vender de forma online, né? Tivemos que fazer toda uma estrutura de venda online, uma máquina de vendas, estruturar tudo isso. E com isso aí até acelerou a nossa expansão nacional, né? Nós passamos a vender em todo o Brasil, né? Antigamente sempre tinha muito aquela cabeça de a gente tem que sair do Ceará e começar a ir para os estados vizinhos, né? Vai ali para Rio Grande do Norte, vai para Pernambuco,
vai para o Piauí, mas com a questão online, a questão geográfica não faz sentido, né? Então, com a pandemia, a gente começou a vender de forma online, começamos a vender para todo o Brasil e vendendo de casa, né? O pessoal estava dentro de casa, os home payers estavam em casa. Então, a gente começou a ter essa expansão, tanto comercial como aqui de pessoas da SomaPay, sem precisar aumentar a estrutura física, né? Tanto é que a gente diminuiu a estrutura física, né? Mas isso aí não foi inversamente proporcional à questão do crescimento da empresa. Ou seja, abriu-se um Brasil de oportunidades a partir de uma dor, né? Você começou a enxergar que o crescimento poderia ser muito mais exponencial, muito mais escalável do que naquele momento, 2020, ali onde veio essa dor da pandemia, essa dor de não poder inaugurar um escritório que foi todo pensado para esse momento, mas as oportunidades vieram em uma escala, imagino eu, até maior do que a dor, né? Sim. E uma coisa que eu acho muito interessante na SomaPay, que já tinha esse olhar pioneiro, a gente fala muito, Fernando, nesse novo pensar do escritório, especialmente no pós-pandemia, sobre a necessidade das pessoas se sentirem um pouco mais em casa, no sentido de se sentirem mais acolhidas, a necessidade do contato das pessoas com mais natureza, com mais verde, coisa que vocês vão ver aqui nas imagens, a SomaPay já pensava, né? O próprio espaço estratégico aqui da SomaPay, eu brinco dizendo que a gente está aqui de frente para o Central Park de Fortaleza, onde está a sede da SomaPay, mas já com uma expansão nacional. Você falava também da tua operação que já começa em São Paulo com uma equipe. Conta então um pouco para a gente de como que mesmo não inchando essa estrutura fisicamente, como que você pensa hoje levar todo esse conceito para os SomaPayers, como você bem falou, achei interessante, de se sentirem acolhidos, bem recebidos, com biofilia, ou seja, mesmo expandir agora tendo um formato diferente, o pensar para o colaborador continua o mesmo? Conta um pouco sobre esse olhar de vocês. Sim, a gente sempre procurou ter um ambiente acolhedor, né? Inclusive, a ideia de se fazer um escritório no estilo desse foi conseguir atrair, até uma forma de atrair talentos, né? Porque a gente queria trazer as pessoas e encantar eles pelo ambiente de trabalho, né? Por ter um ambiente acolhedor, um ambiente agradável para se trabalhar. E esse ambiente, ele ajuda muito e as pessoas estarem se sentindo bem, né? Não ficarem fadigadas de um dia de trabalho. E uma das coisas que eu lembro, no escritório anterior que a gente tinha uma copa que o escritório mal tinha estrutura, então era o lavar o banheiro ali do escritório que adaptamos para virar uma copa, né? Então você faz toda aquela adaptação e vira a copa, mas era super apertado, né? Então aqui a gente fez realmente um espaço a nível de qualquer restaurante bom, então assim, tem mesas boas, cadeiras, sofá, todo o espaço para almoço, né? A gente faz eventos nele, então ficou assim um espaço realmente digno e super acolhedor, né? Para as pessoas estarem usando ali para descanso, para fazer suas refeições. Então eu acho que esse é um ponto muito importante, né? De a gente conseguir acolher e conseguir dar essa qualidade no ambiente de trabalho para as pessoas que vêm trabalhar. Bom, não é jabá não, mas o Fernando falou um ponto que a gente sempre reforça, né? A importância do mobiliário é uma parte inevitável da gente falar quando a gente fala de escritório, né? E aí a gente tem toda a questão de você ter atenção às normas técnicas, às fiscalizações, mas o primeiro olhar tem que ser para o colaborador, né? É preciso que ele verdadeiramente se sinta acolhido para trabalhar com produtividade, com todo o estresse, como você falou, que um negócio que pensa em escala certamente vai ter. Um ponto que eu queria puxar dessa conversa, Fernando, que é muito interessante nesse debate sobre o repensar das organizações, é a geração G, a geração Z, a geração mais jovem. Eu lembro quando eu estive aqui a primeira vez, quando você estava prestes a inaugurar, nesse sofazinho aqui, que eu vi um garoto que estava com skate em cima do sofá, com as pernas cruzadas e um notebook. Eu achei que era filho de alguém, até perguntei, não, é o chefe da TI. É muito interessante o debate que se tem de que também essa nova geração, a geração que está aí geralmente entre os 18 e 30 anos, e que é muito comum numa fintech, num negócio digital, tem uma necessidade completamente diferente da nossa geração, das outras gerações, desse lance de ir para o escritório, né? A gente fala muito que essa geração
tem que ter também um propósito por trás disso. Você observa na SomaPay que essa geração tem necessidades diferentes, tem peculiaridades diferentes, é uma geração que precisa mais de um trabalho híbrido, mais de um home office. Que peculiaridades para esse público você pode trazer como referência aqui para o nosso ouvinte? Perfeito. Assim, aqui na SomaPay nós temos um desafio grande nesse sentido, sabe, Pablo? Porque aqui nós somos uma empresa de tecnologia, a gente usa muita tecnologia. Assim, mais de um terço do quadro são pessoas da área de TI, né? São programadores, gente da área de produtos, da área de design. E do outro lado, então tem todo esse lado aí que você tem de liberalidade, de as pessoas vêm de bermuda trabalhar às vezes eles estão muito tempo dentro de casa e não vêm aqui porque preferem trabalhar de casa. E do outro lado, tem um lado que nós somos instituição financeira, né? Então tem esse lado formal que a gente tem que cumprir em relação à segurança de dados, confidencialidade importante, confidencialidade, o que pode ser divulgado, o que não pode ser divulgado. Então, tem realmente esses dois lados que eu acho que são muito opostos, né? Aquele lado formal de instituição financeira e o lado não formal, que é o lado da tecnologia, que é um lado assim muito mais forte. Então, para essa nova geração que está chegando no mercado de trabalho, realmente é um desafio a gente conseguir atender os anseios, né? Porque eles querem essa liberdade, querem isso, mas também tem o lado do negócio... De entregar resultado, né? Exato, Inevitável. Exato. Também. Então, assim, realmente... A gente tenta atender aí, mas é um grande desafio. Quando a gente conversa com as organizações que a Desco ajuda a transformar, a gente sempre mede, Fernando, os indicadores, né? Para a gente sair do romantismo de ter um escritório bonito, diferente, mas o que é que isso impacta, de fato, no resultado das organizações? E as maiores recorrências estão na melhoria das retenções, no aumento da produtividade. Você já consegue enxergar resultados, ainda que tenha aí um curto prazo nessa mudança do teu formato de escritório, e ele é sempre dinâmico, tu consegue olhar já um impacto preciso em algum indicador da tua organização? Isso já melhora o teu resultado? Afeta a tua rentabilidade? A retenção está melhorando? O que não está ficando bom? Quais são os indicadores que você vê sendo impactados por conta desse modelo de escritório diferenciado? Assim, eu diria que não é um conjunto de coisas, Pablo. Não é só a questão de escritório, é a questão de pessoas, né? Se as pessoas estão bem, você consegue ter bons resultados, né? Então, o escritório, ele é um dos pilares para você ter pessoas assim, que estejam bem, que estejam satisfeitas com o trabalho, que não estejam fadigadas, né? Então, outro ponto diferente que eu sou a gente tem um horário flexível, né? Então, tem pessoas que trabalham, que chegam mais tarde, que saem mais tarde. Então, o horário, assim, tem aquelas pessoas que madrugam, né? E tem aquelas pessoas que acordam tarde, mas dormem super tarde. Então, a gente, assim, depende muito de cada pessoa e a gente procura fazer com que a empresa se adapte às características das pessoas, né? Então, o escritório, ele ajuda muito, não é o único fator, mas para responder diretamente a sua pergunta, a questão é você fazer com que as pessoas sejam produtivas e estejam bem, né? Pessoas têm que estar bem para produzir e isso vai impactar os indicadores. Fernando, para a gente ir aqui para o final nessa nova rodada do Future Office dentro das organizações, muito feliz aqui de poder entender um pouco em loco, né, do teu pensar dentro do escritório. O que você, olhando para frente, já que a gente está falando aqui do dinamismo que é gerir um escritório, do dinamismo que é o próprio pensar e repensar dele, que acontece o tempo inteiro e que com você aconteceu bastante num curto período de tempo, quais são os desafios que você vê daqui para frente dentro da tua organização? Tu consegue imaginar que daqui a 6 meses, 1 ano, 2 anos, esse modelo que existe hoje será diferente, como se mostrou necessário de ser mudado nos últimos anos? Eu não diria que ele vai ser um modelo diferente, mas eu diria que ele é um modelo em constante evolução. Ele com certeza vai estar evoluindo, ele vai estar melhorando na medida do que a gente vai sentindo o que é melhor. Eu acho que, assim, e depende também, cada pessoa que chega na SomaPay, ela traz um pouquinho da característica dela, então ela muda um pouco aqui o ambiente, né? Como a gente está no ambiente Open Office, é um ambiente que cada pessoa impacta
o ambiente, né? Então, isso aí com certeza vai ser uma constante evolução, nunca vai estar pronto. O colaborador acaba sendo esse agente transformador, né? Sim. Agora, um ponto que tu falavas aqui, Fernando, para a gente encerrar, essa flexibilidade que você falou, que, né, tirando o lado romântico, de muito legal uma empresa ter horários flexíveis, é um sonho para qualquer colaborador. Como que você equilibra isso sem que isso prejudique a comunicação, a integração do time? Funciona um colaborador chegar 2 horas antes de um outro, que de repente precisa ter uma troca? Qual é o equilíbrio para chegar nessa flexibilização? Funciona, Pablo, até porque tem colaboradores que nem vêm, né? Que estão de home office direto. Então, e assim, existe... A comunicação não precisa se perder porque não estão fisicamente interligados. Exato, porque hoje tem a comunicação online, né? Então, a gente faz tem muitos calls, reuniões online, né? Não presenciais. Então, é muito mais uma questão cultural. E as pessoas se adaptarem e as pessoas terem essa consciência. Porque tudo, acho, parte da consciência de cada um, né? Se você acha que a forma de trabalhar assim híbrido é para você estar na praia ou para você ir trabalhar no dia que quer e que tiver vontade, cara, não vai funcionar. Definitivamente não é isso. Não vai funcionar. Então, cada pessoa tem que ter realmente consciência, né, da importância dela na organização, do que ela entrega, né, de que se ela não está ali trabalhando concentrada e se entregando, a organização como um todo vai perder, né? Então, parte muito aí da consciência de cada um, do seu papel dentro da organização. Perfeito. Bom, Fernando, um prazer imenso ser recebido aqui na SomAPay Digital Bank por você. A Desco tem um prazer imenso de ter esse escritório como um grande case com a nossa amiga Kel Oliveira. Fica de olho, esse é o Future Office aqui na SomAPay, falando sobre a transformação dentro das organizações. Até a próxima!